Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver provando a equação do divisor de tensão mais de uma vez. Você está careca de saber que tudo na eletrônica pode ser provado usando as três leis básicas: lei de Ohm, lei dos nós e lei das malhas. Mas é a equação do divisor de tensão, sem dúvida, uma das mais usadas na eletrônica. Essa equação pode ser provada também? É isso que nós vamos ver nesse tutorial. Vamos lá? Sim, a equação do divisor de tensão pode ser facilmente provada usando qualquer uma das três leis básicas. É importante você saber disso, porque se um dia você esquecer como escrever a equação do divisor de tensão, uma coisa difícil de acontecer com um técnico eletrônico experiente como você, mas se der um branco, não se preocupe. Determine a tensão usando qualquer outra das leis básicas, então você vai voltar e lembrar da equação do divisor de tensão facilmente. Isso porque resolvendo o circuito do divisor de tensão usando as leis básicas é a mesma coisa que resolver usando direto a equação do divisor. Então, vou mostrar como determinar a tensão na resistência R2 do divisor de tensão do circuito 1 da figura, usando as três leis básicas, uma de cada vez e às vezes tudo misturado. A equação do divisor é útil no circuito 1 da figura. Nesse circuito, a tensão da bateria B1 será dividida em duas resistências, a resistência R1 de 2 ohm e a resistência R2 de 8 ohm. No divisor de tensão, a gente quer a tensão sobre uma das resistências. Na verdade, não importa qual delas, mas na maioria das vezes a gente quer a tensão na resistência que está aterrada. Na figura é a resistência R2. Por isso, nesse circuito, a pergunta é: determine a tensão na resistência R2. Na equação do divisor de tensão, a resistência no numerador é a resistência sobre a qual a gente está querendo a tensão de saída VO. Substituindo os valores e calculando dá 8 volts. Esta é a tensão de saída. Agora vou resolver usando a lei de Ohm, para provar que a equação final é exatamente a equação do divisor de tensão. Mas isso é bem simples de provar, como eu mostro a seguir. Ao resolver o circuito usando a lei de Ohm, consiste em reduzir o circuito a uma fonte de tensão em uma resistência equivalente vista pela fonte de tensão. Então a gente determina a corrente da fonte de tensão e por fim distribui essa corrente no circuito, encontrando todas as outras correntes e tensões presentes no circuito. A resistência equivalente desse circuito é muito fácil, é só somar as duas resistências. Vou resolver de forma literal para que você veja com seus próprios olhos como surge num passe de mágica a equação do divisor de tensão. O nosso circuito reduzido fica igual a uma fonte de tensão, nesse caso B1, com a tensão VB1 ligada à resistência equivalente. Esse é o primeiro método de análise de circuitos que um técnico aprende no curso técnico. Agora fica fácil calcular a corrente que passa pela fonte. Vou chamar essa corrente de corrente total IO. Nesse circuito, essa corrente é igual à tensão da fonte, dividido pelo valor da resistência equivalente, a soma da resistência R1 mais a resistência R2. Essa corrente é a mesma corrente que circula pela fonte no circuito inicial. Sabendo a corrente, volto para o circuito inicial e distribuo essa corrente. Voltando ao circuito inicial, eu sei a corrente que circula pela fonte. Como aqui o circuito só tem um ramo, só um caminho, essa corrente irá circular pelas duas resistências. Essa é uma característica importante das resistências em série. A corrente é a mesma em todas as resistências. Como eu estou interessado nesse exercício só na tensão sobre a resistência R2, então vou usar direto a lei de Ohm para determinar a tensão sobre essa resistência. Nesse caso fica a tensão na resistência R2, que é a própria tensão de saída VO, é igual à corrente total multiplicada pelo valor da resistência R2. Mas onde está a equação do divisor de tensão? Está aqui. Veja que a corrente total IO é igual à tensão da fonte dividido pela soma das resistências. E essa é exatamente a equação do divisor de tensão. Viu como é fácil provar a equação do divisor de tensão usando a lei de Ohm? Substituindo os valores e calculando dá 8 volts. Usar a equação do divisor de tensão é a mesma coisa que solucionar usando a lei de Ohm. Mas usando a equação do divisor de tensão, você economiza tempo. Agora vou resolver usando a lei das malhas. Será que vou encontrar a equação do divisor de tensão resolvendo dessa forma também? Ao resolver usando a lei das malhas, eu levanto a equação das malhas em uma malha fechada. Aqui, como só tem uma malha, então é muito fácil. O sentido que eu vou levantar a equação também é simples nesse caso. Se eu tenho só um caminho e eu sei o sentido da corrente nesse caminho, então é melhor levantar a equação seguindo o sentido da corrente real do circuito. Conhecendo as correntes, você deve marcar as polaridades das tensões nos componentes, com o positivo do lado que a corrente está entrando nos componentes.
Um detalhe importante é que a lei das malhas normalmente é usada para determinar a corrente no circuito. É como se fosse uma forma diferente de resolver a primeira parte da análise de circuitos usando a lei de Ohm. Primeiro descobrimos as correntes, depois distribuímos no circuito. Então, ao resolver esse circuito usando a lei das malhas, vamos ter que fazer isso em 2 passos também. Vamos ao primeiro passo, levantar a equação da malha no sentido da corrente do circuito. A equação fica mais a tensão da fonte B1, VB1, menos a corrente na malha, ou chamar de IO também, que multiplica o valor da resistência R1, menos a corrente IO, que multiplica o valor da resistência R2, tudo isso é igual a zero. Agora é só resolver a equação para determinar a corrente. Nesse caso é simples, só tem uma pergunta. Vou resolver de forma literal primeiro, para mostrar como surge a equação do divisor de tensão depois. Passando a soma das correntes para o outro lado da igualdade, invertendo a operação, tudo vira soma. Colocando em evidência a corrente O, veja que essa soma é a mesma coisa que a resistência equivalente da lei de Ohm. Isolando a corrente e passando a resistência para o outro lado da igualdade, dividindo, veja que ficou a mesma equação do cálculo da corrente total do método da lei de Ohm. Agora que sabemos a corrente total, é só calcular a tensão na resistência R2, exatamente como fizemos antes. E veja lá, então já dá para prever o que vai acontecer, não é mesmo? Substituindo a corrente total pela equação vista há pouco, o milagre acontece. Surge a equação do divisor de tensão novamente. Agora chegamos à mesma equação através da lei das malhas. Provamos usando a lei das malhas. Agora é só substituir os valores e calcular. A tensão de saída VO é igual a 8 volts. Mas será que dá para usar a lei dos nós para resolver esse circuito também? Sim, é possível. Essa é a cereja do bolo. Mas você deve estar pensando, como isso é possível se não tem nó algum? Na verdade, tem um nó sim. É só considerar a junção entre as resistências R2 e a resistência R1 como um nó. Você até consegue ver isso melhor redesenhando o circuito. Veja que agora a resistência R2 está entre o nó e o terra. Então a tensão no nó é exatamente a tensão de saída do divisor de tensão, a tensão VO. Aqui é só usar a análise nodal para determinar a tensão no nó, a tensão de saída VO. Então vamos chamar a tensão no nó de tensão VO. Oh, que fácil! Aqui vou considerar o terra como a referência, a tensão zero. A equação fica tensão VO do nó menos a tensão da fonte B1 sobre a resistência R1. Esse é o ramo à esquerda do nó. É menos porque a fonte de tensão está com um negativo para o terra. O segundo ramo é simples, não tem tensão, só a resistência R2. Então fica a tensão VO do nó sobre a resistência R2. Tudo isso igual a zero e pronto. Temos a equação. Nunca foi tão simples. Vou resolver novamente de forma literal para vocês verem como surge a equação do divisor de tensão. Aqui vou primeiro separar as parcelas para depois juntar tudo com a tensão no nó. Vou passar a soma com o sinal negativo para o outro lado da igualdade, trocando a operação. O sinal passa positivo. Agora vou colocar em evidência a tensão VO. Entre parênteses fica uma soma de frações. Vou fazer a soma de frações. No denominador fica o múltiplo comum R1 vezes R2. E no numerador aparece a soma de R1 mais R2. Vou isolar a tensão de saída VO, passando os parênteses para o outro lado da igualdade. Ao passar, inverte as operações. Veja o milagre acontecendo novamente. Ao simplificar as resistências R1, surge a equação do divisor de tensão. Fantástico essa eletrônica. Veja que usando a análise nodal, chegamos direto na equação da tensão. Essa é a forma mais simples de provar a equação do divisor de tensão. Agora é só substituir os valores e calcular. A tensão de saída é igual a 8 volts, exatamente como antes. Ainda bem, não é mesmo? Você viu nesse tutorial que é possível provar a equação do divisor de tensão usando qualquer uma das 3 leis básicas da eletrônica. Se você esquecer a equação do divisor de tensão, agora você já sabe o que fazer. É só usar uma das 3 leis básicas da eletrônica. Na dúvida, tire unidade unité e bom proveito. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!